Vamos lá. Ponto próximo de convergência. Então, o famoso PPC consiste em quê? É um teste que ele é feito para ver se a pessoa consegue jogar os dois olhos para dentro, o que a gente chama de convergência. Porque quando a pessoa está olhando um objeto à distância, os dois eixos visuais, os dois olhos, eles ficam com a visão em paralelo. Agora, quando ela vai olhar para perto, ela tem que posicionar os dois olhos no mesmo objeto. Então, aí a imagem começa a ser formada de acordo com o posicionamento dos olhos. Caso um dos dois olhos ele não consiga fazer esse processo de convergência, de jogar a posicionar para dentro, aí o que vai acontecer? Ele vai ter, esse paciente, uma dificuldade de visão de perto. E muitas vezes o óculos está correto, só que o problema está nessa dificuldade, ou seja, um problema dos movimentos dos olhos. E nesse caso, o que vai acontecer? Já não é mais competência de quem? Do técnico em ótica. Porém, muitos profissionais que geram a prescrição, eles podem passar batido. E aí a gente fica sem saber o que vai ser feito. Então, nesse teste muito simples, ele é feito na ótica de uma forma bem básica. Para quê? Para que você consiga diferenciar esse problema. Na ausência de convergência ou convergência parcial, a visão de perto fica comprometida, como a gente já disse. Então, se o olho até a visão dupla for 20 centímetros ou menor, pode-se utilizar lentes progressivas. Como que é essa situação? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma régua e vai posicionar na testa do paciente. E vai pegar a caneta e vai aproximando. Vai ter um momento que ele vai falar para você que virou 2. Quando virar 2, de 0 até 20 centímetros, com o 0 posicionado na testa, no frontal do paciente, você pode colocar progressiva. Passou de 20 centímetros, as chances de inadaptação são muito grandes. Preparação psicológica no uso dos óculos. Existem casos em que, simples e puramente, o paciente está com a prescrição correta, não tem nenhum problema, tanto da prescrição quanto ocular, e o óculos está totalmente correto. E aí nós temos que também estar preparado para essa situação, porque o paciente começa a reclamar, mas nos primeiros entre 10 e 15 dias, o óculos estando correto e a prescrição correta, existe uma fase inicial de adaptação. Então, essa fase inicial, ela tem que ser preparada também o paciente para isso. A gente só vai começar a tomar alguns tipos de medidas depois que passar esse tempo de adaptação. Obviamente, o checklist do óculos ele é feito tanto no momento em que você faz o ajuste, no momento da venda, como a gente já disse anteriormente, como também esse checklist ele é feito na entrega dos óculos. Só que aí depois que você fez a entrega dos óculos e você fez o seu checklist e o seu óculos está corretinho, aí tem essa fase de adaptação. Caso não consiga adaptar depois desse período, aí é necessário que se encaminhe ele para o profissional que prescreveu. Mas como que é essa preparação psicológica? Existem diferenças entre você ter um hipermétrope, um míope, um astigmata? Vejamos na sequência. Então, ao contrário do que se pratica, a preparação psicológica dos óculos deve ser feita não somente na entrega dos óculos, mas no ato da venda, a fim de não gerar um clima desfavorável posteriormente. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, no ato da venda, o consultor em ótica ele faz toda uma demonstração falando que é a melhor lente, que é a melhor armação, que vai dar melhor campo de visão de perto, melhor campo de visão de longe, que a armação é antialérgica, que ela vai ser muito confortável no rosto, ou seja, é o melhor óculos do mundo. Porém, depois, se você for fazer essa preparação psicológica, somente no ato da entrega, isso fica chato. Por quê? Porque no momento da venda você não disse isso. Então nós temos que ser sinceros, principalmente no momento em que você, na sondagem que você vai perguntar para o seu paciente se se é a primeira vez que ele usa, ou se houve uma alteração importante entre a prescrição antiga com a prescrição atual, é nesse momento que você tem que tomar esse maior cuidado. E no ato da venda, falar para você que nunca utilizou, tem uma fase inicial de adaptação, e aí você vai discorrer em cima do que a gente vai dizer agora.
Então, geralmente, na fase inicial do uso dos óculos, qualquer óculos, temos uma perda de campo visual de 180 para 130 graus. Qualquer óculos mesmo, o simples fato de você colocar uma armação na frente do olho, mesmo se ela tiver com a lente plana, o próprio aro já começa a limitar um pouco do seu campo de visão. Então é muito importante isso. De imediato, em visão simples, chegando a reduzir até 40 graus por motivo das aberrações e os tipos de lentes e os mais variados matizes. Então, olha lá, o indivíduo ele não está usando nada, ele tem um ângulo visual de 180. A partir do momento em que ele colocou o óculos, ele já perde 25 graus de cada lado, em função do aro do óculos. Astenopia é o conjunto de sintomas desconfortáveis como cefaleia, dor de cabeça, que é um nome chique para dor de cabeça, é cefaleia. Náuseas, tonturas e até êmese. Êmese também é um nome chique para a pessoa quando ela vai vomitar, quando ela vai chamar o Juca, em casos extremos. Geralmente ocasionada por astenopias não compensadas pelo processo inicial de adaptação de lentes oftálmicas. Então o que vai acontecer? Ele colocou o óculos, ele vai perceber que em alguns óculos, principalmente no caso da hipermetropia, ele vai começar a obrigar o olho a relaxar. Quando ele começar a obrigar o olho a relaxar, ele vai começar a sentir uma certa flutuação na visão. Tem hora que melhora, tem hora que piora. E aí, por que isso? Porque o cristalino ele vai começando a relaxar. Vamos ver isso de uma forma primeiro com o míope. A imagem, quando você coloca o óculos no míope, a gente sabe que é a lente negativa. O olho míope ele tem mais dioptria do que precisa. Então ele precisa de tirar um pouco dessa dioptria para que o foco se localize na retina. Só que aí para poder tirar essa dioptria, a gente coloca a lente negativa. E o que ele vai perceber? Vai perceber que a imagem vai diminuir de tamanho, mas vai ficar nítida. Pode sentir astenopia? Pode sim, porque ao contrário do hipermétrope, se você tem uma miopia próxima de 3, esse míope, e se ele nunca usou óculos, ele nunca ativava a acomodação. Então o fato dele não ativar a acomodação faz com que ele comece a utilizar a acomodação utilizando os óculos. E com o que ele vai ter como consequência? Ele vai ter um pouquinho de astenopia, porque ele vai começar a forçar o músculo ciliar para ativar o cristalino, e aí nesse processo inicial, como a acomodação antes ela era pouco utilizada ou praticamente inerte, dependendo do valor da dioptria da miopia, ele vai começar a forçar, e isso vai ter um processo inicial, até o cristalino começar a fortalecer os músculos ciliares. E a imagem de perto borrada é em função disso. Por quê? Porque a acomodação anteriormente ela era pouco ativada. Quando ele, no processo inicial de adaptação, ele vai ativando ela e vai sentindo a astenopia e pode sentir um pouco de borrada para perto. E a inclinação da cabeça. No caso, o que vai acontecer? Uma lente negativa é como se a pessoa for olhar para perto, se a dioptria for um pouquinho mais alta, é como se tivesse prismas de base inferior. Então ele vai deslocar a cabeça menos do que precisa. Por quê? Porque a própria lente vai jogar a imagem um pouquinho para cima. E o hipermétrope? O hipermétrope vai ser o contrário, porque como o olho tem menos dioptria do que precisa, a lente positiva, ela tem um centro mais espesso e as bordas mais finas, vai fazer uma magnificação, ou seja, vai ampliar essa imagem. Só que aí tem toda uma variação em função do hipermétrope. Por quê? Porque de acordo com a idade, se ele tiver menos de 40 anos, ele não vai precisar de grau para perto, mas ele pode estar sentindo dificuldade para perto. Vamos supor um paciente de 38 anos, ele está próximo da presbiopia e ele tem uma hipermetropia um pouco mais alta, então a amplitude de acomodação dele já vai estar um pouquinho prejudicada. Quando ele coloca a dioptria dele de longe, libera a acomodação dele para ele poder utilizar de perto. Se a pessoa for jovem, ela vai ter uma amplitude de acomodação muito grande, e aí o que vai acontecer? Ela poderia até estar enxergando bem para longe e bem para perto, só que ele vai sentir os sintomas da astenopia, que no caso da astenopia do hipermétrope será de que forma? Geralmente, se você tem uma dioptria um pouco mais alta, de 2,5, 3 por exemplo, e ele é jovem, tem 18 anos, ele consegue acomodar isso, e aí o que vai acontecer com ele? Ele vai forçar, vai enxergar bem para longe, bem para perto, só que ele vai sentir fadiga visual, ele vai sentir dor de cabeça, ele vai sentir um pouquinho do olho vermelho por conta desse esforço repetitivo do cristalino. E a imagem de perto fica boa. Por quê? Porque se você colocou a dioptria de longe, ele liberou a acomodação. Liberou a acomodação que ele estava utilizando para longe, ele vai utilizar ela e vai ter uma visão de perto boa. E a imagem de longe borrada. Por que ele vai ter essa imagem de longe borrada?
Porque se ele estava utilizando a amplitude de acomodação dele, forçando o cristalino para enxergar para longe, quando ele colocar, como a gente já disse no começo dessa parte do sétimo passo, ele vai fazer o que? Ele vai fazer com que o cristalino obrigue ele a relaxar. No que estiver obrigando ele a relaxar, o cristalino está acostumado, juntamente pelo comando do cérebro, a forçar para longe. Então ele demora esse tempo de 10 a 15 dias para entender que não precisa mais forçar para longe. Então essa fase de adaptação tem que ser muito bem explicada, em função da acomodação, como já dissemos. O astigmata tem uma imagem de longe e perto borrada. Para ser bem claro, se você tiver um astigmatismo pequeno de 0,25, 0,50, os seus efeitos serão menores, obviamente. Caso eu tenha um astigmatismo de 1,5 para frente, quanto maior o astigmatismo, mais esses efeitos serão observados. Astenopia também. Por que astenopia também? Porque ele também vai perceber um problema. Por quê? Porque o cristalino ele tentava acomodar em determinada distância. Só que ele não consegue acomodar em meridianos diferentes. Isso significa o quê? Significa que ele vai sentir principalmente o efeito visual se o astigmatismo ele for oblíquo. Vamos supor um exemplo do astigmatismo de 2, em que no olho seja 45 e no outro 135, ele vai perceber as pontas de um papel A4, de um caderno, de as quinas um pouco puxada para um lado. Então, esse tipo de situação é normal, como a gente já falou nos eixos oblíquos. O presbita. O grande problema do presbita que a gente fica brincando sempre com os nossos clientes é a síndrome do braço longo, ou seja, ele afasta um pouco o objeto, porque o cristalino não consegue mais acomodar, e no que ele afasta o objeto, ele possui a imagem nítida. Só que chega um determinado momento em que a presbiopia fica maior que o braço. E aí o que vai acontecer com ele? Ele precisa de lentes corretivas só para perto. Inadaptações por falta de orientações. É muito frequente ele sentir o que? Ele sentir que quando ele coloca o óculos ele não está conseguindo enxergar direito. Por quê? Por conta dessas distâncias diferentes. Ou seja, o indivíduo ele está com 45 anos, nunca fez exame, e aí ele está acostumado a espichar o braço. E quando a gente colocar a adição correta dele, ele fica tentando ainda enxergar naquela distância que estava com quase 50 centímetros. Você pega o objeto e coloca a 33 centímetros e fala, aí agora ficou limpo. E tem também aquela questão orientação para os presbitas que vão utilizar tanto lentes bifocais quanto multifocais, da posição da cabeça. Quando o indivíduo vai enxergar para longe, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar com a posição correta na cabeça, um queixo normal, na horizontal. Por quê? Porque, como nós sabemos, a parte de cima da lente é para visão à distância, e a parte de baixo da lente é para poder enxergar para perto. Então, para ele alcançar a visão de perto, ele tem que levantar o queixo. Levantou a cabeça, o olho vem para baixo na armação e ele vai ter a visão de perto. E ao contrário para longe, abaixa a cabeça, o olho vai para cima e aí ele vai ter a boa visão de longe. E é muito importante para poder tirar aquele efeito que costumeiramente os clientes nos falam: nossa, eu estou andando na rua, parece que tem buraco no chão. Por que que parece que tem buraco no chão? Porque ele vai querer andar na rua igual ele andava antigamente, ele abaixar um pouquinho a visão para poder olhar perto do pé, para subir escada, para fazer esse tipo de coisa. E a adição lá vai fazer o que? A adição ela fica só nítida na distância de 35 centímetros. Passou de 35 centímetros, ele vai embaçar a imagem. Então o que tem que fazer para poder resolver esse tipo de problema? Orienta o seu paciente. Abaixa um pouquinho a cabeça, em vez de olhar perto do pé, olha uns 3, 4 metros para frente, acabou o problema. Então, as 3 principais orientações para o presbítero que vai usar bifocal ou multifocal: vai olhar para longe, abaixa a cabeça. Vai ler, levanta a cabeça. Vai andar na rua ou subir uma escada, abaixa a cabeça e olha uns 3, 4 metros para frente. No caso da escada, tem que abaixar muito mais a cabeça. Para quê? Para que o olho alcance a distância de longe e não falseie a posição da escada. Agora, o que acontece com um erro de medida? Independente se esse erro de medida foi do vendedor, do consultor em ótica, ou se esse erro de medida foi por conta de um pupilômetro, de um aparelho desregulado, ou mesmo na montagem
houve um erro da interpretação do que o montador digitou, ou mesmo teve um problema que a lente escorregou na máquina. São várias situações em que pode acontecer um erro de medida. Quando você erra uma medida dessa, você começa a gerar prismas. Mas como que esse tipo de situação acontece? Primeiro, nós temos que ter o conceito de uma lente centrada. O que é uma lente centrada? É quando ela possui as mesmas espessuras de borda e o centro óptico, que é aquele centro onde a gente marca com o lesômetro, onde os dois raios passam em paralelo sem sofrer desvio, e é justamente a parte mais otimizada da lente, onde tem menos aberração esférica. Esse centro óptico ele tem que coincidir com o centro geométrico. O que é o centro geométrico? É a metade da lente. Então, o centro óptico é aquele centro que eu marco com o lesômetro, e o centro geométrico é a metade do diâmetro, ou seja, se eu tenho uma lente com diâmetro de 60, a metade dela vai ser 30, e assim sucessivamente. Se eu tiver um diâmetro de 70, 35 vai ser o meu centro geométrico. E aqui nós temos uma armação em que tem a marcação da DNP do meu paciente, ou seja, a distância nasopupilar. Então, se eu tiver um diâmetro e que esse diâmetro for suficientemente grande em uma lente centrada, e eu posicionando o centro óptico na DNP do meu paciente, essa é a minha obrigação enquanto técnico em ótica. Eu só vou tirar o centro óptico fora da pupila quando na receita da RX estiver exigindo prismas. Toda vez em que não estiver exigindo prismas na receita, o que vai acontecer? Minha obrigação é colocar o centro óptico no centro da pupila. E assim você vai ter a melhor visão e não vai gerar prismas. É muito frequente o laboratório ligar e dizer: olha, o DNP vai abrir. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, que você tem uma lente em que, vamos supor que você vendeu uma armação grande. O diâmetro da armação ele é bem, que está na moda agora, essas armações com aro maior. E aí o que acontece? E ele vai olhar lá, você vendeu uma lente pronta, e essa lente pronta, centrada, o que vai acontecer com ela? Ela tem o diâmetro somente de 65. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui. A hora que ele for tentar montar o centro óptico no centro da pupila, na marcação que você fez da DNP, o diâmetro não foi suficiente para poder fazer a montagem. Se você e aí onde eles ligam e o laboratório liga e fala: olha, eu tenho que fabricar essa lente. Por que ele tem que fabricar? Ele pode fazer duas coisas. Ou ele pode fabricar uma lente centrada num diâmetro maior, ou ele pode pegar um bloco e fazer o lado que for correr a DNP, ele faz o mais espesso do lado nasal, que o centro óptico vai descentrar a lente. Você descentra a lente, mas colocando o centro óptico no centro da pupila. Porque se ele não fizer isso, fala assim: não, pode montar desse jeito. O que ele vai fazer? Ele vai puxar a lente para fora. No que ele puxou a lente para fora para poder fazer a montagem, olha lá, o centro óptico saiu da pupila. Se o centro óptico saiu da pupila, obrigatoriamente vai se gerar prismas. Gerou prisma, você começa a ter uma série de problemas com os seus óculos, principalmente em valores de ópticos mais altos. Então o que vai acontecer? Se por um acaso ele abriu, se a lente for positiva, ele vai ter um efeito. Se a lente for negativa, o efeito vai ser o contrário. Nossa, como que é isso? Vejamos aqui na sequência. Então, olha, pode acontecer por, esse daqui a gente já falou, erro da medida da montagem, erro da medida da óptica, do consultor, equipamento descalibrado, etc. Então, se por algum acaso eu tiver uma descentração, e essa descentração for uma lente positiva e ela ocorrer para o lado nasal, o que vai acontecer?